Olá, estamos começando mais um Conversando com o Analista. Hoje estamos no campo para falar de um assunto complicado, comportamentos dentro de uma pandemia. Eu queria agradecer a audiência de você estar conosco, compartilhando esse vídeo para mais pessoas, que vocês estão fazendo muito isso. Gostaria de agradecer as mensagens que vocês estão mandando para nós, as histórias que vocês já estão nos contando, para que eu possa estar aqui reproduzindo e conversando, dando uma visão minha de um analista. E a gente vai conversar hoje desse assunto pandemia, coronavírus, Covid-19. O que isso está fazendo com as pessoas, os comportamentos que isso está gerando. Hoje é dia 13 de maio, nós estamos aí aqui praticamente num pico de casos em São Paulo, não chegamos ainda nesse final desse pico que a gente imagina quando isso vai acontecer, e todos estão tendo reações diversas. Eu sempre digo que nesse momento o que nós precisamos é responsabilidade e bom senso. E o que a gente vem acompanhando é comportamentos extrapolados disso, que é uma irresponsabilidade, achar que isso não é nada, que isso não existe, que isso é produção da mídia, que isso é bobagem, que esse vírus não mata, o que mata e se expor de uma forma irresponsável nos relacionamentos, etc. e tal. Por outro lado, a gente tem visto o outro lado, o oposto, uma responsabilidade exagerada, o que acaba levando a pessoa, ao invés de ter uma prevenção, ela acaba entrando num ciclo paranoico. Ao invés dela estar lidando com um medo que é muito importante, que faz com que a gente tome atitudes e comportamentos sensatos, vai para a fobia. E na fobia ela tem medo de tudo. Tudo causa medo, qualquer situação é pânico. E o que acaba gerando um estado de tamanha ansiedade. E nessa ansiedade a pessoa acaba entrando num modo operante particular, um modo paranoico. E é um ciclo desgastante, reprodutivo o tempo inteiro, e ela não sai daquilo, com um prejuízo muito grande, é improdutivo. Eu vou contar a história de uma amiga que mandou uma situação dessa que ela está vivendo em São Paulo. Ela trabalha no setor público, já tem aproximadamente 60 anos, ela foi dispensada para ficar em casa. Ela tem 3 filhos que vivem para o mundo, pelo mundo, já são maiores de idade, e ela está sozinha em seu apartamento em São Paulo, trancada, isolada como se fosse uma bolha. Ela não abre janela, não abre portas, a exceção é para entrar alimentos, né? Vestidas com macacão, com gorro, com capuz, com máscara, com luva, com óculos, né? E era uma pessoa até então administradora, ela gerencia muitas pessoas, uma pessoa que está acostumada a lidar com problemas, com dificuldades o tempo inteiro, e agora ela está nessa situação de confinamento. Ela está confinada, o medo virou fobia, a prevenção virou comportamentos obsessivos compulsivos. E ela está trancada, ela gasta um tempo enorme da vida dela, do dia dela, lavando as coisas que chegam, né? Ela lava saco de pão, ela lava saco de arroz, de feijão, frutas e legumes, ela não está nem conseguindo mais comer, porque por mais que ela lave 1, 2, 3 vezes não é suficiente, os talheres, os pratos, para ela tomar um café, uma xícara de leite com uma pera, por exemplo, ela leva em volta de 1h30, 2 horas. Imagina o sofrimento que ela está passando nesse ciclo que ela entrou, nesse ciclo paranoico, nesse ciclo fóbico. Ela está me reclamando que ela está assim muito fraca, não está mais conseguindo lavar as coisas, está começando a ficar extremamente na cama porque ela está fraca, porque ela não está comendo. E nessas situações que a gente entende que é a incorporação, a alimentação, ela é extremamente prejudicada porque nessa fobia, nessa paranoia,
você imagina que você está comendo coisas ruins, que você está ingerindo vírus, porque o vírus ele pode entrar pela fresta da porta, pela fechadura da porta, ele pode entrar por qualquer lugar. Então, ela é a pessoa que acaba, além dela se isolando numa bolha, no extremo ela acaba fechando a alimentação, porque o que ela vai vir a incorporar é vírus, né? E eu acabei conversando com ela essa semana, ela está conseguindo comer alguma coisa, ela optou por congelados, que ela acha que acaba... Então ela começou a voltar a comer porque ela estava morrendo. Ela estava morrendo lá dentro da bolha, dentro do isolamento dela, né? E o que eu estou vendo diante disso tudo é que a gente, dependendo como a gente reage, a gente pode cair nesse ciclo paranoico, que ele está sempre se reproduzindo, ele é desgastante, ele é improdutivo e é um sofrimento extremado. Bom, o que eu acabei falando com ela? Porque ela me mandou pelo WhatsApp, que eu vou estar liberando para vocês também mandarem mensagens pelo WhatsApp. Eu já providenciei um número aí, estou providenciando um número para vocês mandarem a mensagem. Eu acabei conversando um pouco com ela porque é um estado muito perigoso, né? A primeira coisa que eu falei, ela ligou, eu falei que olha, aqui é o Dr. Júlio. Dr. Júlio, que bênção, o senhor veio do céu. Primeira coisa que eu falei para ela, calma, isso tudo é um pesadelo. Você mãe ou pai, qualquer um de nós já teve um pesadelo, mas você sabe que às vezes quando seu filho está diante de um pesadelo, que ele acorda assustado e você fala para ele, calma, calma, isso é um pesadelo. Porque o que ela está vivendo, o que ela está passando, é um pesadelo. Todos nós estamos passando por um pesadelo, isso parece um filme de pandemia, mas é uma realidade. Então, ela precisa entender a priori que o mundo que ela entrou é um pesadelo. Porque até então ela vai cada vez mais se aparelhando de condições e situações para se manter nesse modo operante, ansioso, paranoico, fóbico. Então, o que eu estou começando a falar para ela? Que ela está num pesadelo. Ah, você está dizendo que eu estou louca? Sim, você está ficando louca, você está ficando paranoica. Porque ela é esclarecida, ela é inteligente, então tem como usar esses termos com ela. Você está ficando paranoica. Tudo para você é ameaça. Você não está conseguindo viver, você não está conseguindo se mexer, você está se definhando. Então, calma. Com isso, no dia seguinte, conversei com ela já estava querendo fazer as coisas, lavar, mas ela estava sem forças e queria tentar sair disso. Outra coisa que eu falei para ela no segundo dia, calma, não apresse o rio. Porque quando a pessoa entra num círculo desse e depois de um certo tempo ela toma consciência onde ela está, ela quer sair. Ela quer fazer de tudo para sair, mas não é bem assim, não é assim, né? Não é num toque de mágica que ela vai sair desse ciclo ansioso, fóbico, paranoico, que ela entrou. Então, se ela quiser apressar o rio, ela também vai ficar mais ansiosa, mais desesperada, aí ela entra em desespero, entra em fobia, trava tudo. Então, o que isso nos remete? Isso nos remete que ela precisa desconstruir, né? Esse modo operante que ela entrou. Ela entrou num modo operante maluco, né? E para ela desconstruir isso, ela precisa de dados reais. Tá, o vírus é um dado real, mas ameaçador. Mas a gente pode ter outros comportamentos preventivos e não obsessivos para lidar com isso. Nós podemos começar a acreditar que nós também temos um organismo que tem um mecanismo de defesa e que vai também lidar com essa situação. Nós podemos ter precauções, cuidados,
como usar máscara, evitar aglomerações, ficar o quanto mais distante, né, das pessoas, para que a gente evite o contágio, porque nós não temos remédios, nós não temos vacina, então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter responsabilidade, mas também nós precisamos ter bom senso, porque se a gente passar para o lado de lá, o excesso de cuidado, a gente vai entrar nessa construção paranoica fóbica. E aí a gente arruma 2 problemas, 3, 4, porque o vírus continua, mas a gente fica louca. E a gente fica louca, como nesse caso a pessoa deixa de comer, ela vai enfraquecer, provavelmente ela pode ficar muito mais frágil para contrair o próprio vírus, a defesa dela vai lá para... Então, quer dizer, é um caminho desastroso esse, né? Do excesso de responsabilidade. Então, o que a gente está trabalhando? Trabalhando na desconstrução desse modo operante ansioso fóbico, colocando um pouco mais de coisas boas, um pouco mais de coisas divertidas, um pouco mais de descontração. Eu brinco com ela, eu dou risada, eu faço tragédia da história dela, porque ela tem a proximidade. Então a gente consegue começar a rir um pouco, para ela criar um pouco de relatividade. Ela perdeu a relatividade, o bom senso, ela ficou absoluta, né? Começar a lidar com morte. Pô, você tem medo de morrer? Perguntei para ela, você tem medo de morrer? Eu tenho, mas o que acontecer que você morrer? Vai acabar, né? A única certeza que a gente tem é a morte. Então você começa a trabalhar com situações diversas, você começa a desconstruir e reconstruir a calma, a paciência, a confiança, poder criar um pouco de vistas grossas. A gente tem que engrossar nossas vistas, porque senão a gente só vê vírus. Se a gente não engrossar um pouco, não é ir para a irresponsabilidade, entende? Achar que não existe. Não, achar que existe, mas que tá longe. Que eu me protegendo, né? Lavando minhas mãos, que eu evitando muito contato, proximidade, etc. e tal, que eu vou me preservar, fazer a minha parte, e o meu organismo, estando saudável, ele vai dar conta, se por acaso aparecer aí uma ninhadinha pequena, jogar fora. E se acontecer, de vir a acontecer, existem recursos. Existem recursos internos, externos, que a gente tem que trabalhar com esses dados o mais real possível. Porque se a gente for para o mundo da fantasia, como ela foi, não tem volta. Porque aí não tem como tratar isso. Não tem. Porque qualquer caminho que você aponte de solução, ela arruma 3, 4 de tragédia. Aí não tem como, não tem como. Então a gente está reconstruindo, esse modo operante, tentando tirar ela desse modo operante paranoico, para ela voltar para o normal dela. Eu pedi para que ela pudesse consultar um médico, para ela tomar um ansiolítico, para ela começar a baixar essa pressão também. Então, qual que é a saída? É conversa, que é a terapia, é medicação, e ela poder ir se acalmando. Ela poder ir se acalmando, para ela poder voltar para o modo operante normal, porque ela está no modo operante paranoico. Isso é possível, isso tem jeito de fazer. E eu acho que essas dicas que eu estou dando para vocês também é um caminho, é uma orientação para a gente poder sair desse modo operante, não entrar nesse modo operante. Cuidado, se você está querendo entrar, não entre, porque depois que entra é uma tragédia para sair disso aí também. É um sofrimento tamanho, e o risco é muito grande, porque aí você arruma 4 problemas, como eu falei, Alimentação, você não come, você fica doida, e aí, Então, é isso que eu queria dizer para vocês, Cuidado para não entrar, responsabilidade e bom senso. Cuidado com o bom senso, porque o demais ele sai fora. E se saiu fora, vamos tentar reconstruir com coisas boas, com coisas positivas, com calma, com paciência. Pesadelo, não apresse o rio, calma, vamos começar passo a passo, tijolinho por tijolinho, tá? E vamos superar isso.
com responsabilidade e bom senso. Eu queria trazer aqui nesse final do vídeo para vocês uma experiência que não é da psicanálise, é da psicologia positiva, que o coaching abraçou, tomou conta, mas eu gostaria que vocês vivenciassem essa experiência aqui agora. Por isso que eu vim parar aqui nesse lugar, né, bonito, para falar de uma coisa trágica, mas para trazer alguma coisinha para vocês bacana, ok? Vamos lá? Eu vou sair de cena para vocês ficarem com esse visual magnífico, ok? Eu gostaria que vocês olhassem para esse lugar, né? Que vocês colocassem esse lugar na mente de vocês. Olha que lugar gostoso, tranquilo. Feche os olhos, sim, guarde essa imagem, feche os olhos e começa a se ver fora dessa situação, fora dessa pandemia, como se você estivesse saindo dessa pandemia, como se isso estivesse sendo superado, como se você estivesse num outro lugar, num lugar mais tranquilo, um lugar mais seguro. Comece a olhar para esse filme, monte um filme, monte o seu filme, desse lugar que você está agora, longe disso, longe dessa tormenta, longe dessa pandemia. E me diga o que você está vendo, que filme que está passando aí dentro de você, o que você está fazendo, o que você está ouvindo, o que as pessoas estão falando para você de ter passado por essa já situação difícil, que todos também passaram. Como que vocês estão comemorando esse novo momento, essa nova era, essa nova situação, essa nova condição? O que você está ouvindo? O que você está falando? O que você está sentindo? O que você está pensando? Legal? Essa é uma vivência, é um ensaio mental para a gente poder trazer coisas boas para dentro de nós, né? É por aí que a gente sai, tá? Com coisas boas, com coisas positivas, com coisas seguras. E eu espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês, né? Nessa minha intenção de poder levar um pouco disso para vocês diante desse momento tão trágico que nós todos estamos passando. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo se você gostou com alguém que você lembrou. Vamos espalhar isso, né? Vamos viralizar isso para a gente combater a loucura, né? Que essa situação pode nos levar. Ok? Um grande abraço para vocês. Mande sua mensagem para nós, que eu vou estar conversando com vocês por um bom tempo. Tá? Acompanhe nossa série pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube e compartilhe, ok? Muito obrigado.